Canto a luz, canto a paz que desejo a ti, canto a luz que vejo brilhar, resplandecer. Ao caminho cheio de luz que é difícil encontrar, um anjo me deu a mão, prometeu me ajudar. Canto a paz. Eu tive uma outra paciente num processo similar. Ela chegou, trouxe a filha, o garoto tinha mais ou menos seus 8 anos, e ela disse: ah, Alberto, o Ilcinho está cheio de ferida no pintinho. Eu disse: aonde? No pintinho. Ela foi abaixou o short. E eu fui examinando e disse: no pênis, na bolsa escrotal. E saí. Ele tem curubuçudo grosso, ele tem escabiosa, ele tinha uma escabiosa. Eu passei o remédio homeopático, eu sou um bom médico homeopata. 15 dias depois ela voltou pior. Ela disse: ah, Alberto, o piruzinho tinha evoluído de pintinho, agora o piruzinho está horrível. Eu disse: o quê? Ela lembrou da nossa conversa, que eu tinha me alongado anteriormente, dessa dinâmica educativa, olhou para trás, para a porta por onde ela tinha entrado, para se certificar de que nós estávamos sozinhos, a criança do lado dela e eu, e ela disse: no pênis. Há 3 semanas eu encontrei essa pessoa de que eu estou falando agora. Isso já faz aí mais de 15 anos. E ela disse: eu sei que tu anda contando as minhas histórias por aí, porque tu foste fazer uma palestra na universidade, eu sei, aquela história sou eu, ela disse. Eu digo: eu uso pseudônimo, eu disse para ela. Aí a amiga comum que estava na mesa do restaurante, onde nós estávamos, ela vinha passando com essa amiga, disse: mas o que foi? Aí eu contei assim rapidamente a história. Aí eu disse assim para ela: como é, Vilma? Ela disse: pênis. Ela ainda não conseguia dizer pênis. Parece que pênis é uma palavra feia. Como uma amiga dizia assim: Alberto, pênis não é uma palavra bonita. Bonita é cornetinha. Eu digo: corneta é bonita, mas pênis também o é. Depende da carga emocional com que tu significaste da palavra quando tu aprendestes. Nós temos uma alta dose de preconceito com a sexualidade. A gente dá nome na biologia para tudo: orelha, nariz, cabelo, cabeça, testa, olho, sobrancelha. Mas quando chega no pênis, é corneta. É potoca. Ou como uma outra pessoa que eu estava no centro espírita fazendo atendimento fraterno através do diálogo. E nesse atendimento eu estava fazendo o acompanhamento, uma pessoa vivia um processo de obsessão, perseguição espiritual, e eu, naquele dia, ela disse: eu estou muito ruim, porque eu estou sofrendo muita tormenta na minha perseguida. Eu estava, confesso, amigo, que eu estava tão entretido na confusão da obsessão, eu fiquei sem entender, explorei a temática, procurando entender se ela estava vendo os espíritos e tudo. Aí lá pela tanta ela disse: não, eu estou sofrendo tormentos nas minhas partes. Aí partes eu conhecia como médico, usa-se muito essa expressão no norte, né? As partes, não falo do sexo. Países Baixos, né? É uma forma mais light, assim, mais elegante de falar. Aí eu entendi, eu disse: ah, você está falando na sua genitália. Ela disse: é isso mesmo, é minha perseguida. Freud já até reencarnou e o sexo continua perseguido. Dentro do centro espírita, já quase mais de um século naquela época, mais de um século de espiritismo, e o sexo ainda perseguido. Quanto nós temos dificuldade de lidar com a terminologia correta. Se nós queremos ofender alguém, a gente não relaciona a orelha, a gente relaciona ao órgão sexual. Se a gente vai querer agredir alguém, a gente gestualmente imita o órgão sexual numa atitude não verbal que remete a nossa atitude contra aquela pessoa usando a sexualidade. É impressionante essas analogias que nós fazemos. As palavras, elas vão se alterando, porque corneta é corneta, pinto é pinto, peru é peru, barato é barato e genital é genital. Não é verdade?
Mas quando vamos falar de alguém, se fulano é muito escroto, perdoe minha expressão, escroto, fazendo alusão à bolsa escrotal ou escroto, que a biologia define que detém os testículos. Mas se eu quero dizer que fulano é um cara assim ruim, fulano é um cara escroto. Sempre no sentido depreciativo, percebe? Sempre no sentido desqualificador da sexualidade. Nós criamos uma relação antinatural com a nossa sexualidade. Queridos amigos, que possa Jesus nos manter nesse clima de paz e de profunda amizade. Antes de iniciarmos, queríamos apenas fazer uma observação, por questão um pouco mais de organização entre eu e a próxima palestrante. A minha temática será mais em torno das questões mais filosóficas. Suzana ficará mais encarregada a falar das questões morais do espiritismo, sendo assim das questões mais religiosas. Mas antes de iniciar, gostaria de confessar a vocês um pequeno problema que eu estou sentindo. Primeiro, um pouco nervoso para falar desse tema aqui. Mas 3 grandes problemas eu encontrei. O primeiro é falar sobre sexo, sobre a sexualidade, depois de ter escutado Luiz Lima, que foi tão didático, inclusive falou alguns pontos que eu tinha marcado para eu falar. O outro segundo problema é falar justamente sobre esse tema depois que a doutora Suzana fez uma observação e uma análise de uma pergunta que seria um dos pontos principais da minha palestra. E o terceiro grande problema é falar para vocês, depois de um grande almoço, que eu vi que algumas das pessoas aqui repetiram, consequentemente eu vou ter que lutar muito. Pior do que lutar com o obsessor é lutar com a barriga cheia dos ouvintes. Sendo assim, vocês orem daí, para eu tentar ser um pouco mais claro, e eu vou orar daqui para que vocês não durmam, tá? Para iniciarmos, gostaria de citarmos uma observação feita por Emmanuel, quando ele vai tratar justamente da temática sobre a sexualidade, no qual ele nos diz que existe, de fato, existe o mundo sexual dos espíritos primários, que seriam aqueles que estão içados mais à questão do sexo em desequilíbrio, desajustado, e o mundo sexual dos espíritos conscientes. Claro que aqui estamos generalizando a questão do termo espírito. Não só é o espírito que está no plano espiritual, mas sim também o espírito que está aqui na Terra, que somos nós, na verdade, espírito encarnados. Então, nessa análise de Emmanuel, ele nos diz que o primeiro grande grupo dos espíritos, ainda em situação mais primária, eles, infelizmente, se entregam constantemente às experiências sexuais no sentido mais poligâmico. Várias experiências, quanto mais, melhor. Muitos afirmam isso. E, infelizmente, vão levar ainda muito tempo, inclusive algumas reencarnações, para tentar entender a necessidade de um melhor equilíbrio. O outro grupo, o grupo dos espíritos conscientes, não estou falando de espíritos perfeitos, mas daqueles espíritos que já procuram um pouco mais de consciência nas suas relações, que procuram ver um pouco mais de responsabilidade nas suas afeições e se sente responsável por aqueles que ele resolve justamente atrair para si, para a comunhão sexual. Este grupo que já abraça a monogamia. Sendo assim, esse grupo, o segundo, que já está caminhando, não quer dizer que ele não sinta outros desejos, mas se esforça para poder sublimar as suas tendências através da contenção. Porque o fato de alguém se consorciar com outro não quer dizer que o mundo lá fora morreu. Ele continua sendo a mesma pessoa que ele era antes, mas agora, com a oportunidade de se
educar para melhor evoluir, crescer e sublimar-se. Sendo assim, Emmanuel também nos diz que para o primeiro grupo, aqueles mais primários, que acredita que as várias experiências são o ideal e que muitas vezes utilizam teorias dizendo que não, que sexo tem que ser livre. A este grupo, não devemos querer ensiná-los, porque só o tempo irá tratar disso. Porque ele diz, falar para eles é a mesma coisa que falar para os silvícolas. Algo que só o professor universitário poderia entender. Sendo assim, tentaremos hoje conversar sobre a questão da sexualidade para aquele grupo que acredita que sexo e as experiências afetivas são muito mais do que o encontro dos órgãos genitais, como aqui já foi citado. É interessante observar que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz uma análise muito interessante sobre o seu tempo, quando ele diz que há dois sistemas, o dos ascetas, que trabalham e se baseiam em macerar o corpo, em destruir o corpo, para evoluir a alma. E a dos materialistas, que tem como base rebaixar a alma. E ele vai dizer que ambos os sistemas estão totalmente equivocados, nenhum nem o outro. Porque o caminho da sublimação sexual, ou da purificação, ou da angelitude, não é a negação total e muito menos a liberação total, mas sim o equilíbrio. E Allan Kardec vai dizer justamente que a doutrina espírita vem para ajudar aquelas pessoas, aos estudiosos e até a ciência, a perceber a grande correlação que existe entre o corpo e a alma. Sendo assim, temos que sim trabalhar para que a nossa alma, nosso espírito se liberte. No entanto, não temos o direito de maltratar o nosso corpo, porque ele é a ferramenta do nosso espírito. Então, já concebendo isso, vamos perceber, e como sabemos, que nós somos espíritos. Como Luiz nos fez logo antes, nos mostrando a concepção do sexo através da ciência, e ele nos falou muito bem que estava falando da questão sem a moral, porque ciência, ela não vai tratar da moral, mas no final mostrou justamente que ela sempre acaba vindo. Porque o homem, na sua trajetória evolutiva, já percebe da necessidade de um elemento maior para ser feliz. Porque quando vamos estudar a filosofia, vamos estudar os hedonistas, que pregavam que a felicidade era baseada apenas em prazer, eles mesmos que defendiam, chegaram a refazer a sua própria teoria, porque mostraram que prazer por prazer também causa sofrimento. É daí que vai nascer o estoicismo, dizendo que o homem tinha que ser estoico, lutar contra os seus próprios desejos, que também causou um grande problema, porque graças a isso, algumas pessoas acreditaram que impedir os desejos do corpo levava a ele à evolução total. Porque tem pessoas que querem reencarnar não só numa só existência, em alguns anos, querem evoluir de uma hora para outra. Infelizmente, isso não é possível. Porque quando vamos estudar a luz da reencarnação, vamos descobrir que nós somos herdeiros de uma longa história, conforme foi mostrado aqui também cedo, desde as algas verdes, imagina a distância, passando pelos homens primários, que eram regidos apenas pelos seus instintos. E nesse processo de evolução, ele vai descobrir, por uma questão de segurança, em vez das relações múltiplas, ele vai descobrir a necessidade da segurança afetiva. E graças a ele vai começar o sistema de monogamia. Ele vai sentir necessidade de ter a segurança afetiva, porque essa é mais fácil de conseguir as outras. A segurança econômica, social, mas a afetiva não depende apenas só de nós, depende de outra pessoa. Então daí, partindo desse ponto, vamos descobrir que todos nós, que estamos aqui encarnados na Terra, trazemos já um histórico de experiências sexuais infinitas.
E hoje o que sentimos é a soma de todas essas experiências. Momentos felizes, momentos de profundas decepções, desgraças que também causamos a outrem no passado. E vamos trazendo tudo isso. Muitas vezes são aquelas pessoas que é uma pessoa altamente saudável, mas em um determinado ponto tem certos conflitos. Alguma coisa lá dentro diz ele que não consegue funcionar. Sendo assim, vamos descobrir que muitas vezes desses traumas, desses issues, como se falam, trazemos já de outras existências, porque a energia sexual é uma energia viva, faz parte da vida. Não há um ser humano que não a tenha dentro de si, que não nasce com ela. Ela é tão grandiosa que, bem canalizada e, como se sabe, é uma energia criativa. Pode levar um artista a construir grandes obras-primas. E quando vamos observar a história desses grandes homens, percebemos que muitos deles canalizaram a sua energia sexual para a sua obra. É tão comum saber que alguns cientistas, quando estão dedicados a um determinado trabalho, normalmente em benefício da humanidade, eles acabam até esquecendo momentaneamente seus desejos sexuais. Por que acabou? Não. É porque toda aquela energia está sendo direcionada para o seu grande trabalho em benefício da humanidade. Conta-se que Einstein chegou a passar, ele que era casado, passar meses sem ter contato sexual. Não que ele havia decidido isso, mas a sua mente totalmente direcionada a grandes trabalhos fazia com que ele sentisse prazeres outros, como Luiz já nos falou aqui, prazeres que só a alma pode sentir. Sendo assim, algumas pessoas acreditam, não, então vou me abster totalmente do sexo, porque só assim eu evoluo rapidamente. Não é bem assim. Há uma anedota, uma historinha muito pequenininha, que conta que certamente uma senhora tão religiosa, pura, daquelas que dava inveja, não sei se é a pureza da inveja, mas ela dava, porque ela era tão pura, mas tão pura, que diz que quando ela morreu, ela subiu parecendo um foguete através do céu, porque era tão pura que a terra não... E quando ela subiu para o céu, São Pedro abriu a porta, ela passou direto, e diz que São Pedro gritou, pelo amor de Deus, diga uma barbaridade, um palavrão, senão a senhora vai varar o teto do céu. Porque para estar no céu não tem que ser totalmente puro. Tem que ter experiências para chegar lá. Porque a grandeza, como diz uma grande amiga nossa, que vocês vão escutar ela falando aqui logo mais, diz que nós mergulhamos no corpo, na matéria, para aprendermos justamente a nos libertarmos dela. Porque é interessante. Que mérito teria nós dizermos, não recebo, eu não consigo, eu não sou levado pela influência da matéria se nós não tivéssemos vivido com ela. É necessário a experiência para nos libertar. Porque só sabemos o poder da nossa força, da nossa coragem, quando enfrentamos um problema. É aquele ditado que diz assim, Senhor, dá-me paciência. Dá-me paciência e Deus manda um problema. Mas como você vai saber se tem paciência ou não, se não estiver diante de um problema? Porque é muito fácil sermos espíritas, por exemplo, dentro da casa espírita. O ideal é sermos espírita fora da casa, porque aqui todo mundo está lindo, todo mundo está tranquilo, todo mundo é amigo, todo mundo chamou de irmão, querida, não, isso passa. Mas lá fora é o problema. Então é necessário que mergulhemos, passemos as experiências do corpo físico para evoluirmos. E que grandeza! Diante também dos nossos instintos, diante dos nossos hormônios, descobrimos que somos uns seres conscientes, isto é, que não se permite mais ser, ou não deveria mais, se permite ser controlado pelos seus desejos físicos. Começando por aí, porque ainda tem os outros, que trazemos de outras existências. Sendo assim, temos que compreender que nós somos espíritos. Na condição de espíritos encarnados em um corpo, deveríamos viver como espírito e um corpo. E toda vez quando formos ter alguma espécie de relação, deveríamos pensar nesse ponto. Até que ponto essa minha aventura sexual, esse meu desejo, pode me fazer bem e fazer bem ao outro? Porque muitas vezes não pensamos assim. Nos deixamos levar pelo impulso. Agora há pouco tive uma experiência no meio da rua, vendo uma pessoa reclamando com o sobrinho. Dizendo, mas você está com medo demais. Pare! Não precisa comer tanto. Ah, mas eu sinto fome, a minha barriga pede. E a pessoa olhou para ela, em palavras mais simples, assim,
Eu não gosto de pessoas que, em vez de controlar a barriga, deixam a barriga controlar ela. Eu achei muito interessante, porque mesmo assim acontece com o sexo. As pessoas dizem, mas como é que eu vou fazer? Eu sinto desejo. Sim, mas nem todo desejo que a gente sente, a gente tem que fazer. Porque muitas vezes eu sinto necessidade e desejo de matar alguém, quando estou com raiva, de bater na porta, de gritar. Mas a minha consciência diz, não faça isso. Se você bater a porta, você perde o emprego. Então, já sabe, não podemos nos permitir a todos os impulsos que sentimos na alma. Porque é na alma, não é no corpo. Então, quando toda vez temos um impulso, principalmente sexual, acha que tem que ser saciado. Por quê? Há um grande estudo feito sobre a sexualidade masculina. Na verdade, parece uma enciclopédia, o livro. Considerado um dos maiores, deve ser porque é muito complicado. E tem um ponto tão interessante que os cientistas descobriram, estudando mais profundamente, perceberam que muitos daqueles homens que vão ao consultório médico porque estão com problema de disfunção sexual, e como sabemos, nenhuma operação pode ser feita antes da pessoa fazer um tratamento psicológico, porque na maioria das vezes o problema não é físico, é psicológico. E eles vão destacar um problema muito interessante. Vai mostrar que muitos dos homens, quando vão ter relação sexual e não conseguem o desempenho que ele acha que deveria ter, porque o grande problema é achar. Então, muitas vezes eles vão descobrir que nem sempre a pessoa que quando vai ter uma experiência sexual está com vontade. Nem sempre. É porque diz, não vou perder a oportunidade. Ou porque alguém atiçou, mas naquele momento a pessoa não estava pensando nisso. É elevada a experiência. Consequentemente, emocionalmente, ele nem vai conseguir o que ele queria, o prazer desejado. Porque muitas vezes se coloca numa posição de não perder a oportunidade. É tão difícil encontrar alguém assim, então eu vou e faço. Mas nem sempre é o ideal. Por quê? Ele se colocou, se autoestimulou quando não era o natural dele naquele momento. E muitas vezes somos assim. Nos deixamos. Nos permitimos a ter relações, muitas vezes quando não estamos com vontade, para não perder o companheiro ou a companheira, ou porque ele quer ou ela quer, e muitas vezes esquecemos de nós. Sendo assim, vamos criando conflitos e problemáticas cada vez mais, pelo um simples detalhe: não nos conhecermos, não nos escutarmos, não prestarmos um pouco mais de atenção em nós e naquele momento. E aí vão criando situações, não só nessa existência, já desde outras existências. Estamos nessa brincadeira. Não é à toa que hoje estamos aqui, tentando aprender um pouquinho mais. Claro que eu não falo para vocês, que com certeza já são experts na sublimação sexual. Falo apenas por uma questão didática, para vocês espalharem por aí, quando alguém perguntar. Então, inicialmente, como foi mostrado, o espírito ele vai, no seu processo de evolução, saindo desde as formas mais primárias, trazendo uma carga erótica profundamente gigantesca às vezes. Todo ser humano tem uma carga erótica que ele traz, de suas experiências. A nossa questão agora é como lidar com isso. Como podermos controlar toda essa energia, que é muito forte. Para algumas pessoas, para outras é forte, mas eles se controlam. Como fazer isso? Lembremos sempre que somos espíritos. E como sabemos pela doutrina espírita que nada é por acaso, e que nenhuma atitude nossa ficará simplesmente relegada ao acaso, ao esquecimento, temos que nos recordar que toda vez, quando pensarmos nisso, temos que pensarmos duas vezes, para não criarmos mais situações de angústia para nós. Quer ver um exemplo muito simples? A culpa. Quantas vezes, em nome do prazer, as pessoas não adquiriram um sentimento profundo de culpa? E não era tão bom. E por que a culpa? Alguma coisa está errada. Alguma coisa eu caminhei de forma equivocada. Sendo assim, temos que aprender a nos escutarmos cada vez mais, para podermos controlar essas energias, esses desejos que todo ser humano tem. Falar de sexo ou pensar em sexo não quer dizer que estamos diante de um abismo de perturbações e que vamos ser levados para o inferno, porque esse é um grande problema. Como nós vimos aqui no vídeo, que muitas vezes vamos camuflando os termos, porque tudo é pecaminoso, tudo é feio, colocamos o nome onde não é,
E onde é, a gente não quer falar. Então vamos criando uma situação terrível para não nos escutarmos, para não nos autoeducarmos. Então, temos que descobrir que sexo não é mal. Sexo, como foi dito antes, é neutro. Nós é que vamos qualificá-lo de bom ou de mal, de acordo com como utilizarmos. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de usar, se colocarmos uma enxada na mão de um lavrador, ela é uma ferramenta benéfica para ele, porque ele vai arar a terra, ele vai plantar, ele vai manter a sua família. Mas se colocarmos a enxada na mão de um criminoso, é uma arma que pode tirar a vida de alguém. A mesma coisa é o sexo. É a energia da vida dada justamente para nós crescermos. Porque também, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Porque é através da relação sexual que nós reencarnamos. É através dessa energia que duas pessoas se ligam e nutrem sentimentos profundos, que se encontram, se reencontram também. Então, ele não é bom, ele não é mau, ele vai ser aquilo que o fizermos no ato sexual. A energia, se ela é neutra, faz parte da natureza. Em essência, ela verte do próprio Deus. Temos que pensar assim. Que maravilha. O problema não é o sexo, é como estamos lidando com ele. Infelizmente, como diz Emmanuel, boa parte da humanidade está comprometida com a área sexual. É tão fascinante que quando Jesus foi citar uma das mais memoráveis ensinamentos dele, né? Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, ele poderia ter dito isso num caso de roubo, não é verdade? Alguém foi pego em roubo, Senhor, ele foi roubando. Então, antes de acusá-lo, atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. Ele ia levar algumas pedradas, porque tem gente que já não rouba mais. Mas na questão sexual, ele vai escolher, nessa questão, ele vai escolher justamente uma mulher que foi pega nos erros do sexo. E a cena é maravilhosa, porque ele está sentado, de acordo com narram os evangelhos. Lançam aquela mulher aos seus pés, um grupo de homens, né? Senhores que cuidavam da moral e dos bons costumes, como alguns gostam de confirmar. E quando lançaram aquela mulher, Senhor, era uma armadilha para o Cristo também. Porque, de acordo com a lei, ela deveria ser apedrejada. Se Jesus dissesse assim, não apedreje, eles iam condenar o Cristo. Dizer, mas o Senhor está contra a lei. Pode ser preso também por isso. Se ele dissesse, não, apedreje. O Senhor não é tão bonzinho assim. O Senhor fala de amor e de perdão, mas mandou apedrejar. E é interessante, é uma cena muito interessante, porque Jesus, pelo que se dá a entender, no momento, quando questiona, ele está de cabeça baixa, ele continua escrevendo na terra, a mulher aos seus pés, sabendo que vai perder a vida por apedrejamento. E está toda aquela turba, Senhor, esta mulher foi pega em adultério, e por isso deve ser apedrejada. Que dizes? Jogaram a responsabilidade para ele. Ele, profundo conhecedor da alma humana e da nossa história no processo de evolução, ele dá uma mensagem que até hoje ecoa como sendo necessária. Atire a primeira pedra aquele que tiver totalmente destituído de pecados. E continua de cabeça baixa. Sem olhar, num exemplo de não julgamento, não queria saber quem era, e a mulher espera o apedrejamento, e não acontece. E é interessante quando nós vamos ler no Evangelho, está lá escrito, e começaram a lançar as pedras no chão, a soltar as pedras, começando pelos mais velhos. Eu achei aquilo de uma maldade terrível. Por que os mais velhos? Porque quando eu li isso, quando criança, eu digo, não, os velhos são tão bonzinhos, sempre estão na igreja, sempre estão condenando o erro, por que eles? Mas é claro que tem que ser eles. Viveram mais, tiveram mais oportunidade de se equivocar. E hoje já estão mais na idade da consciência, do despertar, e já sabem que algumas coisas que fez não deveria ter feito. E já estão mais conscientes, mais sabem que o seu passado lhe condenava. Então começaram eles a lançar as pedrinhas no chão, e quando todos vão embora, a mulher levanta a pedra, a mulher levanta a cabeça para ele, Senhor, o que tu dizes? Mulher, cadê aqueles homens? Cadê os que te condenam? Os que te julgam, se foram. Então, se eles foram, que vá também. Em outras palavras, né, que vá. Vá e não peques mais. Se eles não te condenam, muito menos eu te condeno. Porque na questão da sexualidade,
Não há um ser humano, como diz Emmanuel, que não tenha se comprometido em outras existências, inclusive nessa, nos grandes problemas dos chamados, né, problemas do amor, do coração. Por que confundimos tanto o coração, amor, sexo? Não sabemos, acreditamos que o impulso muitas vezes é amor e nem sempre é. Então, muitos de nós já estamos comprometidos e aqui nos auto-educando a todo momento, para não continuarmos neste caminho, que só tem nos trazido muitas vezes lágrimas. Querendo fazer uma ressalva que aqui em nenhum momento a doutrina espírita condena o sexo de forma alguma, vamos ver isso mais no final. Mas que ela é energia que faz parte de nossa vida. Sendo assim, é bom percebermos da necessidade de nos libertar dos nossos próprios impulsos, educá-los para poder crescer. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, no qual eu gosto muito, no qual ele diz o seguinte, vou ler para vocês. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, porque não o conhecemos, mas pode sempre saber qual o gênero de suas faltas, de que se tomou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Basta, então, julgar do que foi, não pelo que ele é, sim pelas suas tendências. Kardec antecipou há muito tempo a psicanálise. Ele vai dizer simplesmente, em outras palavras, porque todos nós, por exemplo, na questão espírita, que já acreditamos na reencarnação, todo mundo quer saber quem fui eu, esquecendo que quando ele descobrir quem ele foi, ele vai descobrir o que ele é hoje. Vai descobrir a pessoa miserável que ele foi também, porque todo mundo, quando vai descobrir as reencarnações, todo mundo foi rei, padre ou freira. Parece que nas últimas existências não existia ser humano comum, todo mundo era rei, rainha, né? Disseram que certa vez se aproximaram de Chico Xavier, um homem gritou para Chico, eu tenho uma notícia para você, um homem muito simples, que foi, meu filho? Nasceu minha filha. Chico, ai, que coisa linda. E eu tenho outra notícia, Chico, qual? Me disseram que ela é reencarnação de uma índia. Chico começou a aplaudir, ai, que bom, os pobres voltaram a reencarnar novamente. Porque quando as pessoas vão fazer terapia ou vão buscar, sempre acham que foi o melhor. Gente, a gente é melhor agora. Se a gente faz uma análise assim, como eu sou miserável, imagina no passado. E querem saber mais ainda quem somos nós, não precisam contar a ninguém, guarde o segredo. Vamos analisar as nossas tendências. As nossas tendências se mostram quais são, quem é realmente somos. Porque nós somos também produto, a personalidade de hoje, não o ser, mas a personalidade de hoje, ela também é montada pelo processo de educação, pelas proibições, pelo certo e o correto da nossa época. Mas lá na nossa mente a gente diz, não, eu não faço isso, isso é completamente errado, mas se eu pudesse eu faria. Porque lá dentro estão as nossas tendências nos falando, gritando, mostrando quem realmente somos. E aonde foi que deslizamos no passado. É muito interessante isso. Então, toda vez quando pararmos um pouco e analisar as fortes tendências que temos, já descobrimos uma missão aqui na Terra, curar essas tendências. Curar esses sonhos terríveis que temos dentro, esses desejos incontroláveis. Estamos para isso, gente. Essa é a primeira grande missão. Não é à toa que Chico Xavier dizia assim, uma vez perguntaram, o senhor tem medo de alguma coisa? Sim. De um grande monstro. Que monstro? Um monstro chamado Chico Xavier. Porque ele é o único que poderia destruir ele mesmo. Então, porque dentro de nós há tanta coisa ainda a ser consertada. São essas tendências. E muitas pessoas acham que, mas eu sinto, eu tenho que fazer. Nem tudo que eu sinto, eu tenho que fazer. Principalmente as nossas tendências, que, como eu digo e repito, ninguém aqui as tem. Já estamos todos já prontinhos já para desencarnar, plano espiritual, bye bye terra. Estou purificado. Sendo assim, André Luiz nos dá uma cartilha muito interessante na questão da sexualidade. Quando ele diz que nunca devemos escarnecer do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina. Quanta facilidade temos de abusar dele. Não só por atos, pelas nossas próprias palavras.
Como diminuímos o sexo de forma terrível. Diz Joana de Ângeles que a grande problemática do sexo é que tiramos ele, estou falando agora do ato sexual e não da energia sexual, tiramos ele do seu lugar, que era o órgão genital, e colocamos ele na cabeça. Tudo é sexo. Inclusive, você vai comprar um carro, está propaganda lá, uma menina quase desnuda. Ninguém entende por quê, qual é a correlação dela desnuda com o carro, com o sistema de computador que colocaram. Porque tudo gira sexo. Vivemos num mundo altamente sexualizado. Tudo. As danças, a nossa cultura de hoje. E vemos tantos desequilíbrios porque aplaudimos isso também. Então, nos diz André Luiz, que não deveríamos banalizá-lo, porque ele é algo divino. Psicologicamente, nos diz ele, que cada pessoa conserva, em matéria de sexo, problemas diferentes. Cada um de nós. Temos as nossas pequenas crises ou confusões na nossa mente em torno do sexo. Graças a isso, ao nosso histórico do passado que trazemos. Algumas pessoas são inibidas em um ponto, ou são inibidas em outros, ou têm medo, ou se entregam demais. Temos uma problemática, cada pessoa é diferente. Daí a necessidade de recordarmos que nunca devemos condenar. Porque ninguém sabe até que ponto a energia sexual daquela pessoa é tão forte a ponto de levar ao desequilíbrio. Sem falar ainda das questões espirituais. Lembremos que num processo obsessivo o espírito só vem nos perturbar, o espírito também que está doente, porque damos campo para ele se alimenta. Eu gosto muito de recordar aquela parte, um livro dos médios, quando Kardec conhece um caso de um rapaz que de repente um espírito começou a perturbá-lo, levava ele a um processo de obsessão terrível. E quando Kardec vai dialogar com o espírito, pergunta, mas ele tem vínculo com você de outra vida? Não. E por quê? Ele disse, não sei, eu ia passando por uma rua, isso em França, e de repente me senti atraído por uma casa, e cheguei lá, e quando olhei eu encontrei esse rapaz. Olhe que ele pensava igualzinho a mim. A lei de afinidade. O que acontece com isso? O espírito encontrou campo naqueles desejos do rapaz e, junto com dele, foi intensificado. Foi levado totalmente à loucura, a um processo de obsessão profunda. Não é assim que acontece? Nós abrimos campos para isso. Nos autoalimentamos dessas ideias. Uma das dicas que é dada, por exemplo, mas como lidar com isso? Temos que recordar que na condição de espíritos encarnados, nós também somos todos médiuns. Não só de espíritos desencarnados, mas também de espíritos encarnados. Vivemos em um mundo de ondas mentais, como todos nós sabemos. É comum, sabemos, muitas vezes alguém vai falar uma coisa e a gente fala, mas você falou a mesma coisa que eu ia falar. De uma hora para outra, um capta, a ideia não é coincidência, porque isso se repete, a coincidência não deveria se repetir. Então, você capta, e tem pessoas que têm uma facilidade melhor, mais ou menor, de captar ou de emitir essas ondas mentais. A mesma coisa acontece, não é só com o pensamento da palavra, mas com as ideias. Vivemos num mundo tão sexual que, de repente, estamos aqui, alguém começa a pensar algumas ideias sexuais, o outro capta. E, de repente, a mente dele, ele não estava pensando em sexo, mas ele capta as ideias sexuais que o outro estava tendo. E isso vai levando a ele ao estímulo. Quer ver um momento terrível, gente? Até na hora da oração. Muitas vezes vamos orar, por quê? De repente aparece uma ideia, mas por que isso? E começamos, que coisa horrível, que pecado, que erro, começamos a querer apagar, e não consegue. Porque isso é interessante, quando aparece a ideia, a gente fica querendo apagar, é como uma mola. Você vai impressando, chega um momento que ela cria tanta força que ela sai, quando sai que é o grande problema. É aquela pessoa que é tão pura, e tudo condena, é porque ela está atormentada. Porque a pessoa que está em equilíbrio, ela não condena. Ela pode até não aceitar, mas ela não se deixa. Aquele que condena vê sexo em tudo é feio, tudo é pecado, ela tem conflitos sexuais muito profundos. E prova é tanto que normalmente são essas pessoas que, de repente, aparecem grandes escândalos. Porque chega um momento que ela não consegue e deixa extravasar todas as suas tendências reprimidas. Então, uma das técnicas é interessante. Quando estivermos assim, estudando, trabalhando, e vir uma ideia de sexo, sem mais nem menos, em vez de impedir essa ideia, deveríamos apenas observá-la, não é acrescentar, por favor. É tentar observar como fosse um filme.
E quando a gente observa, parece que ela vai se diluindo. A gente não tem mais vontade de pensar nela. Se a gente tenta esquecer, ela volta. É uma técnica mental que temos que aprender. Por quê? Porque nós recebemos reflexos da mente dos outros. Isso vai se juntando e vai nos prejudicando dia a dia. De repente, a gente está se autoestimulando constantemente. Então, temos que aprender a tirar o sexo da cabeça e deixar ele onde ele deve ficar. Outra questão que André Luiz nos fala, que não devemos tentar padronizar o comportamento de ninguém e as necessidades de ninguém, porque padronizamos. Não, mas eu me controlo, e por que você não? Como se fosse tão simples para um e para o outro. As pessoas acham que é muito fácil, principalmente as pessoas mais velhas, que eu admiro muito, né? Mas não, que é isso, na minha época eu não fazia isso, não fazia porque não tinha oportunidade às vezes. Porque somos muito puros quando não temos a oportunidade de fazer. Mas é muito fazer outro, você não deve fazer isso, você não faça isso, não, o caminho não é esse, quando a pessoa não. Há um livro que eu li, eu me lembro de uma história muito interessante, que no atendimento fraterno, um psicólogo escutou a conversa de um menino que ia saindo com a mãe, e o menino parece que foi um pouco grosseiro com a senhora que estava fazendo, veja que maldade, com a senhora que estava fazendo o atendimento fraterno com ele. E a mãe disse, mas meu filho, você não deveria ter dito isso. Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu não falei nada demais, eu fiz uma pergunta a ela, era porque a senhora tinha dito ao jovem que ele não deveria ter relações sexuais com o companheiro dele. Ele era muito jovem. E disse que não. E ele fez o tratamento, só que quando ele voltou, ela perguntou, ele disse que sim, que havia feito. Mas como é que você sabe que não se deve fazer sexo só para procriação? Foi o conselho que a mulher deu. Então ele olhou para a senhora e disse assim, era uma senhora com seus 50 anos, e ele perguntou, a senhora tem filhos? Não, não tenho mais. Não, já tive. Pretende ter mais filho? Não, meu filho, o que é isso? Eu não posso ter mais filho, já tenho 50 anos. Mas a senhora é casada? Sim. Então a senhora não faz sexo com seu marido? Ela tomou um choque com aquela atitude dos jovens, mas como é que você faz uma pergunta dessa? Não, eu quero saber. Eu vou deixar de fazer sexo, ele mesmo disse para a senhora. Quando a senhora prometer a mim que a senhora não vai fazer mais sexo com seu marido, porque a senhora não necessita mais, a senhora não precisa mais ter filho. Então, muitas vezes as pessoas padronizam um comportamento dele hoje para o outro, esquecendo as suas limitações, as suas necessidades. Como estamos falando aqui, não é condenação, não é proibição, é educação. A outra questão que André Luiz nos fala, que em toda comunicação afetiva ou comunhão afetiva, temos que recordar sempre a lei áurea. Não fazer ao outro o que não queres que faça para contigo. Porque muitas vezes esquecemos isso. Eu tenho que ter prazer. Eu tenho que buscar a felicidade. Não quer saber o que a outra pessoa sente. Não quer saber o que a pessoa vai querer depois dessa aventura. Muitas vezes a outra pessoa, na sua inocência, nas suas carências, diz assim, ai, que bom, ele me quer, ela me quer, vou me entregar. Mas a outra pessoa diz, não, já sou adulto, vou apenas aproveitar o momento. Não temos o direito de fazer quando pensamos dessa forma. Porque não gostaríamos que outra pessoa fizesse o mesmo conosco. E quem assim o faz, pode estar armando uma grande armadilha para si mesmo. Porque não sabe até que ponto aquela outra pessoa está preparada para uma aventura apenas sexual. Me recordo de um jovem, isso no Brasil, que quando eu estava fazendo uma palestra, e falei justamente para a juventude sobre sexualidade, sexo antes ou depois do casamento. E conversei com os jovens, a gente conversamos sobre isso. Uns disseram que podia ser antes e depois, e chegamos à conclusão que não. Sexo deve ser feito quando a pessoa se sente preparado e maduro o suficiente para ele, para assumir as suas consequências. Terminou a reunião muito simples, terminamos, e quando eu saí, o rapaz se aproximou de mim, era mais velho que eu, e começou a me questionar muito sobre isso, e eu não entendia por que ele me questionava, daí questionava que não concordava, que achava que o sexo poderia ser feito muito bem antes do casamento, porque ele mesmo, na verdade a gente fica querendo legislar em causa própria, né? E ele mesmo fazia, porque ele era uma pessoa consciente, ele era uma pessoa adulta, e tem mais, ele era universitário. Eu não sabia que título de universidade dava direito de você ter relação sexual só por isso. Mas na cabeça dele, sim. E tem mais, Cícero. Minha namorada, ela é também universitária. Eu digo, uau, que maravilha. Pois é, então nós estamos muito tranquilos, porque somos pessoas maduras, e podemos ter, no dia que a gente não quiser mais, não tem, porque somos pessoas, né, modernas. Que bom. Passou
passou algum tempo, se consorciou com a jovem. Por incrível que pareça. Depois que casou com ela, 6 meses depois, ele veio ter a primeira experiência sexual com ela. Teve durante todo o namoro, depois do casamento um pouco, porque ela tinha problemas seríssimos de conflitos. Ela achava que tudo era sujo. Ela conseguiu se controlar na época que era namorada dele, para não perder o companheiro. Quando o caso disse, já tem papel passado, então agora eu vou mostrar quem eu sou, coitadinha. Não que ela quisesse fazer isso. Mas aí ela mostrou realmente seus conflitos e ele sofreu muito com isso. Com certeza já se equilibraram. Nós nunca sabemos até que ponto conhecemos o outro para essas aventuras. Não sabemos. Não sabemos até que ponto o outro vai se ligar a nós. Por isso temos que ter muito cuidado. Somos responsáveis? Sim. Se as duas pessoas se encontraram, tiveram suas experiências, foram embora, ok. O destino cuidará disso. Se não tem mágoa. Mas se uma dessas pessoas se apaixonarem, como a gente vemos casos de pessoas que chegam até suicidar-se por não ter o amor correspondido. Aquela aventura, o que para um era aventura, para o outro era o grande momento. E suicida-se. Aí eu pergunto, o outro é responsável? É. É responsável. Tem aquela música que sempre nos fala, né? Somos responsáveis por tudo que cativamos. Realmente é um fato. Somos responsáveis, principalmente quando levamos sonhos e fantasia para uma pessoa que está inexperiente. Então, temos que ter muito cuidado. Não temos o direito de criarmos armadilhas para as pessoas. Temos que pensar muito nisso. Que não devemos nos dizer, querer a nossa felicidade a preço do infortúnio alheio. Muitas vezes aquilo que é felicidade para mim poderá ser um grande problema para o outro. Então, acreditarmos que temos direito de sermos felizes, destruindo a felicidade de outra pessoa, é acarretar para nós problemas seríssimos, que inclusive até hoje estamos resgatando isso. Quando a doutora Helen Wambach chegou a regredir mais de 700 dos seus pacientes, e é interessante que ela faz um questionário, perguntando a eles, para todos, pergunta sobre ele no estado de regressão. Ela pergunta, você era homem ou mulher na outra encarnação? E as pessoas respondiam em estado de regressão. E uma dessas várias perguntas, eu achei muito interessante, ela perguntou, seus pais, você já o conheciam? Ou apenas conheceu quando chegou aqui? Todos eles informam que já o conheciam os pais, inclusive seus esposos e suas esposas. Até os amantes. Muitas vezes são reencontros do passado que deveria ter ficado no passado. A gente sabe muito bem disso. Muitas vezes, quando encontramos uma pessoa que de repente acontece, ninguém sabe o porquê, muitas vezes a pessoa não é o protótipo físico que a pessoa sempre idealizou, mas sente uma atração tão descontrolada por aquela pessoa, e o melhor de tudo, ainda descobre que a pessoa não é tão boa assim. Cuidado, se afaste, deixar e deu o telefone errado. Porque ali é reencontro, muitas vezes, dessas pessoas comprometidas. Porque temos que resgatar de uma forma ou de outra. Há pessoas que bem sabemos, se tivéssemos nos relacionados, até hoje estaríamos com sérios problemas. Porque tem pessoas que de uma hora para outra criam um fascínio pela uma pessoa e você não sabe por quê, você nunca deu muita vazão para isso. Apenas conversou com a pessoa e a pessoa cria um amor exagerado pela outra. Imagina se a pessoa apenas vai ter uma aventura com uma criatura dessa. Reencontros, muitos deles estão sendo feitos aqui na existência. E muitas pessoas estão se comprometendo. Como a hora já vai, não vai dar para falar de todos os detalhes. Em um livro, né, Vida no Além, a doutora Marlene Nobre, ela nos narra várias situações de pessoas que desencarnaram, cartas que recebeu através das mãos de Chico Xavier, e um estudo comprovando a imortalidade da alma. Mas tem uma carta de um jovem que para mim é fascinante. É de uma ternura, eu ia contar a história, mas não vou fazer isso. Para não tirar, eu preferi colocar algumas frases dele, algum pensamento dele, para não tirar a ternura desse jovem. Ele desencarnou em 1978, no mês de agosto, vitimado em um acidente próximo à Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. E quando ele desencarnou, com 18 anos, um amigo dele que estava no carro, 5 anos depois do seu desencarne, ele começou a se comunicar com a sua mãe. E suas cartas são de uma beleza única, pela ternura desse rapaz, porque ele encontrou na mãe, que era a sua grande amiga,
as suas confissões. Ele vai fazer através de Chico Xavier as suas confissões como jovem no mundo espiritual, chegando até a pedir conselho a ela. É de uma beleza, mas que isso vai refletir também na nossa forma de viver aqui. Porque muitas pessoas acreditam, eu sou espírita, mas quando morrer acabou tudo, vou aproveitar tudo. Não é assim, gente. Aproveite, mas com bom senso. Porque os nossos desejos, os nossos vícios, se não for controlado, vai para o plano espiritual. Há um pequeno detalhe ainda. Lá não temos o corpo físico, somos pura emoção. Imagine, uma pessoa que ama, ela ama muito do outro lado. Se ela odeia, ela vai ser pura vibração de ódio. Se ela tem um vício, Ave Maria. Como vai ser isso? Porque se aqui nós pensamos e a nossa ideia não conseguimos controlar, porque André Luiz diz lá que o pensamento parece um filme, ele pensa, parece que ele está vivendo. Imagina aquelas pessoas, não é o caso nosso, que já estamos quase lá, né, que tem pensamentos sexuais em desequilíbrio. Ele vive em tormento, porque as cenas são... Os outros espíritos percebem. Então, é melhor a gente nos educarmos agora, começarmos. Veja as coisas desses jovens, que coisa, para mim, fascinante, que eu nem sei para onde é que eu aponto. Ok, ótimo. Mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela própria que muita gente chega por aqui a não admitir que tenha deixado a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça e uma lástima. Então, como sabemos, uma pessoa, por exemplo, que tem o vício do álcool, muitas vezes vive em tormentos terríveis no plano espiritual, porque está viciado, está vinculado ao corpo, aos seus desejos, e sente aquela necessidade, e sofre muito, né? Tem um caso de um espírito que eu gosto muito, que quando Chico Xavier, o espírito se aproximou de Chico Xavier, disse que era um espírito alcoólatra, mas que já trabalhava, veja que coisa mais linda no mundo espiritual. Quem quer trabalhar é bem-vindo, não importa a sua situação. O espírito auxiliava os espíritos em seus trabalhos aqui na Terra. E uma vez esse espírito chegou perto de Chico Xavier e disse, Chico, eu sou miserável. Mas por quê, meu filho? Disse que o homem todo maltrapilho, o espírito, né? Disse, não, aqui eu tenho um trabalho. O trabalho dele era o seguinte, os espíritos vinham socorrer aqueles espíritos que morreram, que desencarnaram de formas trágicas, suicidas, que ficaram muito presos ao corpo. E quando a gente sai, o corpo vai se deteriorando, e o espírito fica ali, então tem que tirá-lo. É um processo muito doloroso. E meu trabalho, seu Chico, é tirar aquelas pessoas que estão presas nos restos mortais dele. Meu filho, que trabalho ali, não, meu Chico. Mas quando eu chego lá, o mau cheiro é tão grande, veja como ele era tão impregnado e tudo. O mau cheiro é tão grande, seu Chico, que eu não aguento. Eu corro e procuro o primeiro bêbado na rua. E vou beber junto com ele. Quando eu estou bem bêbado, eu volto e vou fazer meu trabalho. Aí Chico, não, meu filho, você é que é grandioso, porque nem bebo eu faria isso. Bom, eu não faço, imagina bêbado. É fascinante isso, né? Mas vamos vendo as necessidades. Não é que estão sendo condenados no plano espiritual. Eles estão impregnados dessas necessidades. Agora imagine uma pessoa altamente sensual. Altamente sensual, que nada pode arranhar, totalmente sensual, presa e ainda mais aos desejos. Como é que fica do outro lado? Se é uma das energias mais fortes, um dos vícios, como já foi dito, mais fortes de serem lutados. Imagina no plano espiritual. Continuemos com o jovem. Já foi alguns anos depois, continuo desencarnado e prossigo querendo casar-me e ser pai de família. Estimo os avós que me favorece aqui com os melhores ensejos de ser feliz, mas no fundo de mim mesmo, o que desejo realmente será formar na juventude de meu tempo e adotar uma vida caseira, pródiga de bênçãos e de paz. Mãe Neide, é que seu filho anda partido em dois, tamanho é o meu anseio de realizar-me na condição de homem. Vocês entenderam isso aí? Lembremos que alguns anos atrás, principalmente no Brasil, quando a mulher, a adolescente chegava ao seu período, né, menstrual, dizia, ela tornou-se mulher. No homem, como o homem não tem esse período menstrual, dizia assim, a primeira experiência sexual dele, ele tornou-se homem. Que ignorância, né? Então ele vai falar assim, que ele tinha um desejo de se realizar na condição de homem. Ele tinha desejo de ter experiências sexuais, porque ele não teve quando esteve aqui na Terra. E no plano espiritual ele foi com os mesmos desejos. Ele não está num lugar ruim. Ele está amparado pelos avós, está no plano espiritual, está sendo educado, já faz alguns anos, mas o desejo de ter as experiências sexuais continua.
É lindo isso, porque ele está falando para a mãe dele pedindo conselho. Meu tio Ivo, que já está desencarnado, fala em amores entre jovens. Fala em amor entre jovens, apenas usufruindo do magnetismo das mãos dadas. Isso no plano lá espiritual. E até já experimentei, mas a pequena, quer dizer, a menina que ele tinha conhecido, não apresentava energias que atraíssem para longos diálogos sobre as maravilhas da vida por aqui. Fiz força e ela também. No entanto, nos separamos espontaneamente, porque não nos alimentávamos espiritualmente um do outro. É interessante que a gente acha que isso é no plano espiritual. No mundo físico acontece isso. Muitas vezes conhecemos alguém, sentimos atraído pela pessoa fisicamente, mas espiritualmente não há conexão. Pode até ter um desejo apenas físico, mas não há uma conexão entre duas pessoas. Aquelas pessoas, muitas vezes, aqui temos até com alguns amigos, que passamos a noite toda e não nos cansamos de conversar com a pessoa, rimos, nos divertimos. Há pessoas que se aproximam de nós, no campo principalmente da amizade, que a gente não precisa de ninguém para se divertir e sermos felizes. Basta apenas a companhia. Isso as pessoas estão se nutrindo espiritualmente. Mas engraçado que somos muitas vezes a parte do companheiro espiritual que escolhemos como parceiro ou parceira. Muitas vezes somos tão distantes, não há esse complemento. A dizer, mas no meu casamento já não há isso há muito tempo, mas houve no início. É diferente. Já são os casamentos provacionais. Mas muitas vezes nos precipitamos a ter relações com pessoas que não temos uma conexão. E ele vai falar justamente, acho tão bonito isso aqui que ele diz assim, né? Eles resolveram espontaneamente se deixarem, porque descobriram que não havia esse alimento espiritual entre eles. As mãos dadas dizem que as pessoas já anciãs, que se amam muito, muitas vezes uma parte da sua energia sexual que nunca acaba, muitas vezes é aliviada só com o toque da mão, com a presença do outro. Isso é alimento espiritual. Energias sexuais estão sendo utilizadas ali. Com certeza, no plano espiritual, isso é muito mais intenso. Não posso comprovar que isso é verdade. Eu acredito na condição de espírita. Mas prometo a vocês, quando todos vocês desencarnarem, vão descobrir se isso é verdade ou não. No caso de ser ou não, é melhor a gente se preparar, porque se for, já está preparado. Então, vamos nos preparar. Creio que meu caso é uma provação que apenas vencerei com o apoio do tempo. Interessante, a doutora Marlene Nobre, ela analisa essa questão e diz que sim, com certeza ele teria essa aprovação. Passou a vida toda querendo se consorciar, de ter sua experiência, mas não pôde. Desencarnou, continuou com desejo de nem aí. Passou alguns anos, não pôde se realizar. Porque muitas vezes aí, muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar a pessoa ideal. Ou a pessoa, pelo menos, que pudesse nos ajudar a ter um pouco mais de equilíbrio, não conseguimos. Será que não seria provações também? Será que a vida também não coloca experiências na nossa existência para termos um pouco de paciência e autocontrole? Eu tenho uma amiga, eu disse a ela que eu não ia contar, mas vou contar. Né? Ela até riu, que ela disse que sempre foi uma pessoa muito sexual. Muito, extremamente sexual. Sempre teve dificuldade de ter relacionamentos afetivos, mas sexo ela é tranquila, ela não tem menor conflito. Acredite, faz 6 anos que ela não sabe o que é um beijo. E é uma mulher bonita. É uma mulher atlética. É jovem. E ela perguntou ontem a mim do que eu ia falar. E ela disse assim, vai ver se nós entendermos isso um pouco, seria bem melhor de controlar a vida. Porque ela disse que já está para ela acredita que deve ser, ela não é espírita, que deve ser uma grande experiência que ela está aprendendo. Porque ela sempre se classificou como uma pessoa com profundos distúrbios da sexualidade. E, no entanto, a vida... Mesmo ela buscando, ela não consegue encontrar uma pessoa para se consorciar sexualmente, no qual ela diz que já se rendeu, já não se preocupa, já nem pensa mais. Essa vai ver que eu estou me reeducando, vai ver que sim. Vai ver que sim. E não está em conflitos. Já teve, mas já não está, está tranquila. Quando aparecer, ok, se não, está bom. Porque colocamos se não fizermos, vamos enlouquecer. Não, se continuar botando na cabeça, vai enlouquecer sim. Porque há muitas outras coisas para fazer, que também vai dar prazer e que a energia vai ser utilizada. Minha avó Celeste considera fácil essa abstenção por aqui, porque nos afirma que em nossa esfera não há possibilidade de gravidez. Veja, a avó dele. Mas, claro, ela já engravidou aqui várias vezes, já teve várias relações sexuais, está no plano espiritual, não sente mais necessidade, já aproveitou. Então, ela disse, não, aqui não tem.
mas com gravidez ou sem ela, queria uma companheira loura ou morena. Ele já está abrindo o leque. Quer dizer, ele quer ter essas experiências, ele sente atormentado por não ter tido. E lá no plano espiritual, veja que ele está se controlando. Ele já está com 23 anos aí. De 18, já está com 23 anos, o bichinho já está há 5 anos tentando e não consegue. Então, dizem por aqui que os pares certos trocam emoções criativas e maravilhosas, aqui na Terra também. Podem ter certeza que Kardec vai estudar isso, vai mostrar que alguns pares já conseguiram o casamento ideal. Quando o Luiz falou agora há pouco sobre aquela pesquisa mostrando que o homem, né, a questão do prazer sexual, 50% físico, 50% emocional, e a mulher ainda mais era dividido, vai comprovar justamente isso. As pessoas que conseguem os 100%, Luiz, me recordo de uma experiência que foi feita, os 100% do prazer sexual, para isso não é qualquer pessoa. Tem que ter uma conexão entre as duas pessoas tão forte, que depois, quando eles conseguem esse 100%, é tão bom, que dizem que a visão dele dilata-se, tudo tem mais brilho e as cores são mais vibrantes. Dizem que a pele, nos próximos 3 dias, vence qualquer creme de pele que é utilizado hoje. Sério. Na época que eu vi essa pesquisa, ela não tinha sido publicada, que eu acredito que deve ser a mesma. Mas que é uma restauração física e emocional no ser, a ponto que o prazer é tão intenso e grandioso, que ele passa vários dias sem necessidade de sexo, porque aquilo dali lhe alimenta o meu corpo. Infelizmente, são poucos os companheiros que conseguem isso. Porque são poucos os grupos que realmente são afins para esse consórcio. Não é que não exista, há muitos, mas a grande maioria não consegue, principalmente nessa ansiedade louca, né, de gastar as energias, de aliviar-se, porque muitas vezes o que chamamos prazer é apenas alívio. Porque se fosse prazer, não teríamos vontade de fazer logo 2 horas depois. É apenas alívio. É a água salobra, é a água de sal. Estou com sede, bebo, a água não me matou a sede, porque não era uma água pura. Mas quando ela mata e nos sacia. Então, essas emoções que alimenta, aqui na Terra já se vive. Ele está dizendo aí, né, emoções criativas e maravilhosas, no simples toque de mão. No entanto, estou esperando esse milagre. O bichinho está tentando. Ele está conhecendo a jovem, está tentando colocar a mão, está tentando conversar, mas não conseguiu esse grande milagre, né, de sentir esse prazer pelas mãos. Estou terminando, gente. Enfim, esta é a minha atualidade. E já no final ele vai escrever. E não podia omitir o que sinto perante você, minha mãe, minha confidente, minha melhor amiga. Com o tempo, vamos regularizar tudo isso. Esteja tranquila. Refiro-me ao assunto. Né? Apesar de tudo, ele estava meio preocupado, está falando assim, não, sobre aquilo, né? Que era aquilo, o assunto. Eu estou me referindo ao assunto. Ele está com esperança que ele vai conseguir regularizar isso. Mas acho que vou entrar no cordão, ele já está desistindo, acho que vou entrar no cordão das mãos entrelaçadas e depois lhe darei notícias, porque ele está tão sem esperança, ele não tem outra jeito, vou entrar no cordão das mãos entrelaçadas para ver o que acontece. O que é interessante, porque eu não pude colocar tudo, é que ele depois vai dar outra comunicação. Depois de algum tempo, ele vai se comunicar com a mãe, dizendo a ela que ela ficasse tranquila, que ele e o amigo dele, porque ele falava por ele e pelo amigo, que também tinha a mesma idade, tinha os mesmos conflitos, que eles já estavam bem melhores, já tinham entrado no grupo das mãos entrelaçadas, mas já tinham se candidatado ao exercício da caridade, que preenchia muito seu tempo. E com o tempo, ele foi descobrindo que muitos daqueles desejos que ele sentia eram reflexo do outro grupo de jovens que ele estava, que eram centenas, também com distúrbio. Então, ele refletia, ele dizia, eu e fulano, aqui estavam servindo de espelhos mentais para os nossos amigos em descontrole. Então, ele aprendeu a lidar com isso, que muito daquele desejo dele era fruto também das ondas mentais das pessoas perturbadas que estavam perto dele. Então, ele também era alimentado. Não quer dizer que ele ficou 100% sem o desejo, não. Ele continua, ele diz que está bem melhor, a ponto de estar equilibrado, ele não precisa mais de desequilíbrio, porque ele se sentia em desequilíbrio, o que acontece constantemente hoje aqui na Terra. Como diz Emmanuel, que Susana tinha falado já no início, nas perguntas, quando ele diz o seguinte, toda vez que alguém convida a outra à comunhão sexual ou aceita o apelo neste sentido,
em bases de afinidades e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pela qual a dupla se alimenta psiquicamente das energias sexuais, em regime de reciprocidade. Um se alimenta ao outro. O que é mais impressionante é que nos diz Emmanuel que quando essas duas pessoas se encontram e pela afinidade eles começam a ter essa ligação afetiva, um começa a se alimentar do outro. A emotividade depende do outro. E quando um desses companheiros resolve fugir sem causas justas, porque muitas vezes se desgastou, mas sem causa justa, essa pessoa simplesmente lesa a outra pessoa, que depende da energia do outro para se manter em equilíbrio emocional. E se essa pessoa não tiver bases suficientes, principalmente morais, para conseguir se equilibrar com a falta dessa energia que por tanto tempo foi alimentada, essa pessoa pode entrar em desespero e descontroles inimagináveis, como diz Emmanuel. E a outra pessoa que causou tudo isso, ela vai arcar com as consequências do desespero do outro. Vai levar consigo. Mesmo que não se encontre, mesmo que fuja, mas a dor do outro, os erros que o outro for ocorrer, vai repercutir no íntimo da pessoa que causou. Recordemos de André Luiz, nosso lar. Quando ele está lá já ajudando, se aproxima a moça, ele não sabe quem é, mas sente uma atração pela moça, algo liga, e ele vai descobrir que a jovem foi uma pessoa equivocada na terra. Uma pessoa que se prostituiu, e ele descobre que o grande causador da prostituição dela foi ele. Quando ela era jovem, trabalhava como empregada doméstica e ele a seduziu. Ela, que acreditava ser apenas uma afeição de verdade, e ele que apenas era um momento, levou aquela dor com ela, a ponto que saiu se entregando a um ou outro, se prostituiu e morreu de forma tão trágica. O próprio André Luiz vai nos dizer, no plano espiritual, em algumas obras dele, ele vai dizer algo interessante, que cada vez que ele vai tomando consciência, ele vai se depurando, ele vai sentindo-se mais responsável por um grupo de pessoas que ele acreditava não conhecer. E ele vai descobrir que não. A lei de causa e efeito religa eles às pessoas que ele muitas vezes prejudica outra existência. Quer ver isso? Num dos livros dele, no qual ele vai tratar sobre o sexo atormentado, o caso de Alexandre, que vai auxiliar duas grandes famílias com tormentos na área da sexualidade. E André Luiz passa o livro todo tentando entender por que Alexandre tinha tanto amor e tratava daquele grupo todo, duas famílias. Ele tratava cada um como se fossem seus filhos. O amor dele era de um verdadeiro pai. No final, ele vai descobrir que, em uma época, um jovem levou uma jovem ao desespero, porque a seduziu, lhe prometeu e depois a abandonou. Ela se revoltou, causou a morte de alguém, que se revoltou foi destruindo outra pessoa, que se revoltou foi destruindo a felicidade de outra. O jovem era o espírito Alexandre, que agora já evoluído, se sentia responsável por toda... E aquele grupo são as pessoas que se comprometeram naquele entrelaço de sexo em desequilíbrio e que agora estavam ali juntos, resgatando todo mundo junto. Então, ficamos tendo uma dimensão imensa dos problemas do sexo em descontrole, das energias criativas que o sexo nos proporciona. Fiquemos, para encerrar, com o nosso Emmanuel, que ele vai fazer uma síntese do grande pensamento da doutrina espírita. Em outras palavras, nas palavras dele, o Espiritismo assim nos convida a pensar. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal. Aqui estamos, hoje já conscientes da nossa responsabilidade como espírito imortal e já somos conhecedores de argumentos suficientes para determinados erros não cometermos mais. Porque não temos mais a visão do mundo a mundo, do terra a terra. A nossa visão tem que ser agora daqui da terra para o mundo espiritual. E descobrir que toda aquela pessoa que se aproxima de nós merece todo o respeito possível. Se a pessoa não nos respeitou, o problema não é nosso, é dela. Dói, nos faz sofrer. Mas o importante é a nossa consciência tranquila.
para podermos dormir tranquilo e dizer assim, eu fiz minha parte. Se ele ou se ela não correspondeu às minhas expectativas, que pena. Eu acreditei que estava no caminho certo. Mas preferir outros caminhos. Mas o importante é que possamos saber que não devemos ser nós aquele que lastima ou que dá o último golpe de misericórdia naquelas pessoas. Pensemos nisso. Deus nos convida a todo momento a renascer. Os Espíritos nos chamam a atenção das nossas responsabilidades. E Jesus nos mostra o caminho da autocura. Amarmos o outro como devemos nos amar a nós mesmos, respeitando sempre. Como ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Nenhum de nós temos o direito de golpear ou destruir o reino interior das outras pessoas. Temos que respeitar, porque queremos esse respeito para nós. E que a paz de Deus continue com todos. Gostaria de saber quem tem perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para nosso amigo Cícero, dentro do que ele apresentou. Oi? Ok, minha pergunta é, quando a pessoa tem uma tendência, um pensamento sexual que ela está tentando se livrar, né, e você sabe que é uma tendência, mas também abre o caminho, né, para um espírito, né, vir ali e junto com você ficar pensando naquilo. Em que momento você... Os dois vêm juntos? Os dois são juntos? Você tem que trabalhar nos dois? Ou você vai fazer uma desobsessão? Ou como que você faz para saber se é aquele espírito, né, te vampirizando ou se é a sua tendência mesmo que você tem que trabalhar? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele nos diz, quando ele pergunta aos espíritos se os espíritos influenciavam na nossa vida, os espíritos vão responder a ele que eles influenciam muito mais do que possamos imaginar, a ponto que muitas vezes são eles que nos controlam. Então Kardec faz essa pergunta também aos espíritos: como é que poderíamos nós sabermos que um pensamento é nosso ou é de um espírito? Os espíritos nos dizem a ele algo muito interessante. O importante não é saber de onde vem. O importante é saber que nível de pensamento nós temos. Porque o pensamento pode ser um pensamento ruim que vem de um espírito. Cabe a nós sabermos que esse pensamento não está de acordo e que não é saudável e que não devemos aceitar. Esse pensamento pode ser meu. Então, o importante é sabermos qual é a qualidade do pensamento. Isso é o mais importante. Quem chega primeiro? Não sabemos. Por exemplo, Allan Kardec, quando fala na questão da desobsessão, para começar um processo de desobsessão, temos que primeiro começar a autodesobsessão. Porque um espírito, muitas vezes, é atraído pelos nossos pensamentos, abrimos campo. Mas também, muitas vezes, o aproximar dele também nos leva a começar a pensar igual a ele. Lembremos que é encontro de mentes. Então, quando o pensamento vir, principalmente na hora da sensualidade, temos que parar um pouco, meditar um pouco, primeiro rogar através da oração, pedir que nos ajude. Que esse pensamento, principalmente se o pensamento não é um pensamento corrente, não é um pensamento comum de todos os dias, então o pensamento não é meu. Porque tem pessoas que têm um pensamento e é dele. Porque muitas vezes o espírito vem só com uma ideiazinha assim. Faça isso. A gente vai e bota mais ainda, pior do que o espírito. Até o espírito se assusta. Até ele se assusta, porque senão ele é pior do que eu. Né? Então, porque tem pessoas que têm mentes doentes. O importante é o equilíbrio. Então, temos que primeiro pensar qual é a qualidade desse pensamento. Quando descobrirmos, se não é positivo, vamos tentar nos libertar dele. Porque aquilo também pode ser um grande momento de um futuro problema terrível de obsessão. Como dizia Jesus, orai e vigiais, porque tu nunca saberás quando será o momento ideal. Então, vamos fazer isso, orar. Porque quando nos educamos, se tiver um espírito também que está nos influenciando, ele também tem por obrigação se autoeducar. Porque é questão de mentes e ondas. Se as ondas são diferentes, então não há conexão. Ok, então nesse mesmo caso, né, você não importa de onde vem, você tenta, né, mas é que nem você mencionou, eu não entendi direito. Quando você mencionou, você está tentando se livrar desse pensamento e parece uma mola que tenta, né, você está tentando e fica voltando. Como que você faz? Você tem que parar de tentar, pensar e observar? Você falou e simplesmente vai
não vai te atormentar mais? Ou como que você faz para... É uma Da maneira experiência, certa. é uma experiência que você pode fazer em casa, com qualquer pensamento, não só da questão sexual, alguma questão muito negativa, um medo, alguma coisa. Quando vir, tente analisar, tente colocar, ver de uma forma diferente aquilo que está vindo. Por exemplo, o Divaldo também dá essa experiência a um jovem que não foi falar com ele, que estava muito atormentado, porque ele disse, olha, leio tanto o Evangelho, mas de repente, vem umas ideias que dá até vergonha de falar. Então, o Divaldo deu essa mesma técnica para ele, diz assim, olha, faça o seguinte, quando vir uma ideia, tente vê-la. Como seria isso? Por exemplo, quando vir uma ideia muito sensual, principalmente na área do sexo, comece a dar outra conotação. Se aparece uma mulher nua, sem roupa, alguma cena, em vez de ficar alimentando a cena, fica olhando assim, poxa, como é bonito o corpo dela. Como Deus capricha em tudo, é tudo tão perfeito, comece a fazer isso. E você vai ver que, de repente, você já está cogitando outras coisas. Claro, isso é um exercício que podemos todos nós fazer. Não só com a questão sexual, como qualquer outra ideia negativa que vem. Temos que trabalhar. O próprio, um certo psicólogo aqui nos Estados Unidos, diz muito bem isso. Ele diz, quando a gente tem um medo, muitas vezes, assim, eu não vou ficar nervoso, e quando na hora, a primeira coisa que acontece, a gente fica desesperado de nervoso, em uma situação difícil. Esse não, diga para você, eu vou ficar nervoso sim, porque eu sou uma pessoa nervosa. Pode até acontecer isso, e de repente você vai relaxando com tudo. São técnicas que existem, não é uma, são várias. Há uma também muito boa. Quando tivermos um desejo de fazer isso, eu vou fazer isso, principalmente na área do sexo, eu vou ter essa oportunidade, não, eu vou fazer isso amanhã, deixa para amanhã. Bota na sua cabeça, não, amanhã eu vou fazer isso. Quando chegar amanhã, se você voltar a lembrar, diga assim, não, eu vou fazer isso, é amanhã. E vai botando para amanhã, e até que esse amanhã nunca chega. E a gente vai se equilibrando. Porque muitas vezes somos levados pelo impulso, e com certeza, muitas vezes ali atraímos espíritos que também impulsionam. Porque diz, o espírito fez isso comigo. Não, o espírito apenas deu um empurrãozinho, porque descobriu que você estava com vontade. Então, vamos dizer assim, para amanhã, muitas vezes quando eu estou em casa, vou dormir, e vem umas ideias terríveis, e quando vem assim, eu digo, eu posso fazer, mas não devo. Eu digo, eu faço assim, irmãozinho, eu fico escovando o jeito, amanhã a gente faz. E vou dormir. Amanhã tem tanto trabalho que até eu esqueço do que eu queria fazer no outro dia. São formas que a gente tem que nos autoequilibrar. Agora, lembrar uma coisa, a prece é ainda a grande ferramenta. Pode acreditar nisso. Quero só acrescentar, se você me permite. Agora pode. A fala do Cícero é uma das técnicas atuais bem famosas dentro da psicologia, chamado mindfulness, né? E mindfulness é você, na verdade, não lutar contra os pensamentos necessariamente, porque quando a gente luta contra eles, muitas vezes a gente acaba alimentando, fortalecendo aquele pensamento, não é? Então, dentro da trajetória da imortalidade, a gente sabe que muitas vezes nós passamos diversas vidas em comportamentos desviados, não é? Em abusos da sexualidade. Esses conteúdos psíquicos estão dentro da gente. Então, no momento que eles surgem, que eles emergem na nossa mente, na nossa vida diária, é importante a gente ter uma atitude de caridade para conosco mesmo. Você toma consciência daquilo. Isso, eu estou tendo esse pensamento nesse momento, e só isso. E você não faz mais nada com ele. Entende? Agora, o que é necessário? Você pode fazer uma prece, se você quiser, mas a verdade é a gente tentar também não julgar. Porque a gente entra numa coisa de um julgamento, e tudo isso vai... isso é onde eu estou nesse momento. Eu ainda tenho esse pensamento. E no transcorrer do tempo, o que a gente vai fazendo é realmente a canalização da energia para trabalhos altruístas, né? A gente vai fazendo a imersão da mente dentro. A gente sempre fala para o pessoal no centro. A gente reclama de vir ao centro 3 vezes na semana, como se fosse muito. Mas a gente passa o resto da semana na vida diária. Então, é importante que a gente vá criando hábitos de alimentar a nossa mente com outras referências, não é? Então, a leitura, os estudos, o culto no lar, criar ao máximo possível, como Cícero falava, nós vivemos num mundo altamente sexualizado.
Então, é preciso que a gente vá alimentando o nosso ser com as referências do espírito. Porque a transformação íntima, que passa pela transformação e pela sublimação da sexualidade, na verdade, é um processo, é uma jornada, que a gente não vai alcançar amputando partes nossas. A gente vai transformar abraçando partes nossas e trazendo luz para essas partes. Então, não é uma questão de amputar o mal em mim, é uma questão de fortalecer a luz para que ela tome conta de mim e já não exista mais lugar. Então, você vai num movimento altruísta de alimentar a sua alma com outras referências, com outros valores, de tal forma que, devagarinho, não vai, então, mais havendo espaço. Você vai trocando, é uma troca que você vai fazendo suavemente. Mas, muitas vezes, as pessoas, dentro da cultura religiosa da qual o espiritismo é parte, muitas vezes colocando nas pessoas componentes de culpa muito forte, que acabam levando a atos de desamor por não aceitação da própria pessoa. Então, esse exercício de mindfulness é simplesmente você dizer: isso não é quem eu sou, é onde eu estou. E simplesmente você não faz nada, mas você toma consciência e deixa, espera. E aquilo vai passar. E, no paralelo, você vai fazendo essa alimentação da alma com outros clichês, com outras referências, para que, devagarinho, isso vá dissolvendo dentro de você.